Bom dia, pessoal do sexto ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde. Tivemos a semana de avaliação, tivemos uma semana de estudo para os professores e de descanso para vocês. Espero que tenham descansado bastante para começarmos as nossas aulas agora. Quero pedir a vocês que assistam o vídeo todinho até o final, tá certo? Porque eu vou explicar todo o conteúdo direitinho para vocês. E quero pedir também que façam as atividades, pessoal, porque apesar delas ser além de ser a frequência de vocês, as atividades também valem ponto para somar na nota, tá certo? Eu sei que estamos todos cansados, passando por uma época muito difícil, mas é dessa forma que nós temos que estudar, então vamos fazer as nossas atividades, tá certo? Porque essa é a forma mais segura no momento para nós, tá bom? Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre a capacidade de dissolução da água. Esse conteúdo eu dividi em duas partes, porque eu achei ele um pouco extenso e a gente vai trabalhar de duas partes para que não dificulte para vocês, tá bom? Para facilitar para vocês, tá certo? Então, o que é solubilidade? Solubilidade é a capacidade que uma substância tem de se dissolver em outra. A capacidade da água de dissolver diversas substâncias é importantíssima para que a gente esteja vivo, certo? Por exemplo, o nosso corpo é constituído de 75% de água. É graças a os sais minerais e as vitaminas e outros nutrientes chegam ao nosso corpo, às nossas células, carregadas pelo sangue, porque elas são dissolvidas na água, certo? Lembrando que o sangue é constituído de boa parte de água. Então, a maioria das reações químicas que acontecem no nosso corpo, que são responsáveis para nos manter vivos, elas acontecem somente na presença da água. Então, é por isso que a água é tão importante para a nossa vida, certo? Então, a solubilidade é a capacidade que uma substância tem de se dissolver em outra, tá certo? A água, ela é considerada um solvente universal. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, a dissolução. Então, dissolução é quando uma substância se dissolve na outra. Então, quando eu dissolvo açúcar na água, por exemplo, eu estou fazendo uma dissolução. Algumas substâncias se dissolvem na água e outras não. As substâncias que se dissolvem na água, eu digo que elas são substâncias solúveis em água. Então, se eu digo açúcar é solúvel na água, significa dizer que o açúcar se dissolve na água. As substâncias que não se dissolvem na água, a gente diz que elas são insolúveis. Por exemplo, o óleo não dissolve na água, né? Nós sabemos. Então, o óleo é insolúvel na água, tá certo? Então, a solubilidade é a capacidade que as substâncias têm de se dissolver. Dissolução é quando eu coloco algo para dissolver na água. As substâncias que se dissolvem na água são solúveis, as que não se dissolvem são insolúveis. E agora as soluções aquosas. O que são soluções aquosas? São todas as soluções onde eu tenha a água como substância que vai dissolver. Vamos falar sobre as misturas. O que são misturas? Misturas é quando eu pego duas ou mais substâncias e misturo elas. Então, eu tenho uma mistura. Então, misturas são duas ou mais substâncias que estão sendo misturadas, tá certo? Quando eu tenho uma solução, e muitas vezes elas formam uma solução. Quando essa solução é formada por água, a gente chama de solução aquosa. A água, para vocês terem uma ideia, ela tem um grande potencial de dissolver. É por isso que a maioria das substâncias se dissolve na água. O açúcar, o sal, o suquinho de pacote, o picolé, se você colocar na água, dissolve. A areia, certo? Então, por ela ter alguns comprimidos que para tomar a gente tem que dissolver na água, né? Alguns medicamentos tem que dissolver na água. Então, pelo fato da água dissolver um grande número de substâncias, ela é considerada como solvente universal, tá certo? E o que é solvente? Em uma mistura, eu posso dizer que solvente é o que dissolve e soluto é o que é dissolvido. Imagina a mistura de água e açúcar. A água é o solvente, porque ela dissolve, e o açúcar é o soluto, que é quem vai ser dissolvido. E agora nós vamos falar sobre as misturas homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas misturas onde uma substância se dissolve na água tão
tão bem que você não consegue diferenciar uma da outra. E a gente diz que ela tem só uma só fase. E o que é fase? Fase é o que eu vejo. Então, como dissolve tão bem, você vê uma coisa só. Por isso, tem só uma fase e é uma mistura homogênea. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Aqui eu tenho um copo com água. Eu vou adicionar nesse copo com água um pouco de açúcar, tá certo? Aqui tem açúcar. Eu adiciono, mexo bem. De início eu fico vendo, né, o açúcarzinho na água. Aí vai dissolvendo, dissolvendo, até que vai já desaparecendo, tá bom? E aí, quando eu termino de dissolver, que misturo o açúcar dissolveu completamente na água, quando você olha, você vê apenas um copo com água, né? Não tem como olhar e você vê o açúcar. Então, como eu olho e vejo uma coisa só, que é um copo com água, eu tô vendo uma coisa só, eu tô vendo uma fase só. Então, essa mistura aqui é uma mistura homogênea. E como eu disse, a água é o solvente porque dissolve e o açúcar que eu coloquei aqui é o soluto. Agora, nós vamos falar das misturas heterogêneas. Misturas heterogêneas são aquelas que têm duas ou mais fases. Ou seja, nas misturas heterogêneas, geralmente o que você vai dissolver na água não dissolve muito bem e você consegue ver duas coisas diferentes. Então, como você está vendo, tem duas fases, então eu classifico como mistura heterogênea. Olha esse exemplo aqui agora. Eu tenho um copo com água, outro copo com água. Eu vou pegar nesse copo com água e vou adicionar um pouquinho de óleo, tá certo? Ó. De início, quando a gente começa a adicionar, dá a ideia como se o óleo estivesse misturando na água. Mas aos poucos, o óleo vai se juntando todo ele e vai formando uma bolha, vai formando uma camada só de óleo. E quando você olha para esse copo, olha aí, você tá vendo a água, né, aqui, e tá vendo o óleo que tá aqui em cima porque não dissolveu. Então, como você tá vendo duas fases, água e óleo, vocês têm uma mistura heterogênea, tá bom? Então, as misturas homogêneas têm só uma fase, as misturas heterogêneas têm duas fases, tá bom, pessoal? Então, por hoje era só. Vou passar a atividade para vocês. Vocês já sabem que devem copiar perguntas e respostas, resolver e mandar foto para mim no meu PV ou no nosso grupo de ciências. No máximo, até na próxima quinta-feira. Lembrem-se que as atividades são a frequência de vocês e ponto para somar com a nota da prova. E qualquer dúvida, eu estou disponível de 7 às 5 para tirar qualquer dúvida de vocês. Vou deixar um desafiozinho aqui no final. Quem quiser fazer em casa a mesma coisa que eu fiz aqui, uma mistura heterogênea e uma mistura homogênea. Você pode usar água e açúcar ou água e sal para homogênea. E para heterogênea você pode usar água e óleo. Grava o videozinho de você fazendo, mostra o rosto, tá bom? E diz o que é que você tá fazendo. Ó, tô fazendo a mistura heterogênea, água e óleo, homogênea, água e açúcar, mistura, faz e manda o videozinho para mim, tá bom? Para mim poder arquivar e guardar para ver que vocês realmente estão aprendendo e estão fazendo, tá bom? Vou ficar esperando a atividade e o vídeo de vocês, tá bom? Tchau, um abraço!